Olá, aluno interativo! Eu sou o professor Diego Lima e hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre geometria analítica. O nosso tema de hoje é distância entre dois pontos. Bom, a nossa ideia é a seguinte. Tomemos dois pontos quaisquer em um plano cartesiano, o ponto A e o ponto B. O ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2, y2. Bom, a ideia é calcular a distância entre esses dois pontos. Bom, observe que, dado esse ponto A e o ponto B, nós podemos pegar as projeções dele em cima do eixo das ordenadas e assim medir a distância de x1 até x2. Analogamente, nós faremos a mesma ideia para as ordenadas em y do ponto B e do ponto A, que vai ter projeção y2 e y1. E aí você consegue medir o tamanho entre as projeções x2 e x1 do ponto B e do ponto A e as projeções y2 e y1 do ponto B e do ponto A, cada um em seus eixos, tá? E a ideia é, vamos calcular qual é a distância entre A e B. Observe que, ao fazer as projeções, nós podemos transladá-la a esse ponto e a este ponto, formando exatamente um triângulo retângulo. E assim nós podemos aplicar neste triângulo o Teorema de Pitágoras, que afirma o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de cada um dos catetos ao quadrado. Então, você aplicando o Teorema de Pitágoras, você vai ter exatamente o seguinte. A distância D que você está procurando ao quadrado nada mais é do que igual a soma das variações, tá, do eixo x ao quadrado mais a variação do eixo y ao quadrado. Tirado a raiz deste valor, nós vamos achar exatamente a distância entre esses dois pontos. Tá? Então, a distância entre dois pontos nada mais é do que a raiz entre a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Ok? Bom, para a nossa prática, vamos tomar o seguinte exemplo. Exemplo 1 diz o seguinte. Dados os pontos A, 2 e 2, B, 1 e 1 e C, 3 e 1, que determinam os vértices de um triângulo. Tá? Verifique se este triângulo é escaleno, equilátero ou isósceles. Ou seja, para verificarmos se ele é escaleno, equilátero ou isósceles, depende apenas de sabermos as medidas dos seus lados, pois este será escaleno se todas as medidas de seus lados forem distintos. Este será isósceles se tiver dois lados congruentes e este será equilátero se ele tiver três lados congruentes. Bom, para isso nós vamos calcular a distância entre os três pontos. Por exemplo, suponha aqui que você tenha A, B, tá? E C. Então você precisa determinar quais os comprimentos destes lados. Tá? Para isso eu preciso calcular a distância entre AB, AC e BC. Bom, é isso que nós vamos fazer, calcular a distância entre esses dois pontos. Tá? Primeiro, vamos calcular a distância entre AB. Mas nós vimos, né, no nosso conceito, que a distância entre esses dois pontos nada mais é do que a raiz da variação do eixo x ao quadrado mais a variação do eixo y ao quadrado. Bom, como nós estamos falando do ponto A e B, vamos fazer a variação de A para B ou de B para A, indifere, porque a variação é a mesma, tá? E aí você escolhe seu ponto de partida e a variação do eixo y de A para B também. Bom, fazendo isso nós vamos ter o seguinte. 1 menos 2, que seria x de B menos x de A ao quadrado, mais 1 menos 2 novamente, que seria y de B menos y de A ao quadrado, tirado a raiz desses valores. Bom, isso vai ser necessariamente igual a menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que por sua vez é igual a 1 mais
1, portanto, isso aqui vai dar a raiz de 2. Com isso você determinou o tamanho do lado do triângulo AB. Faremos isso para o lado AC e para o lado BC. Bom, analogamente, nós temos que a distância entre A e C vai ser a raiz da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado desses dois pontos. Bom, x de C menos x de A vai dar 3 menos 2 ao quadrado, mais y de C menos y de A vai ser 1 menos 2 ao quadrado, sendo igual a 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é equivalente a 1 mais 1, ou seja, isso aqui será igual a raiz de 2, tá? Bom, faremos o mesmo processo para B e C. Tomando isso, nós temos que a distância entre B e C é a raiz da variação de x de B menos x de C, tá? X de C menos x de B. Nós vamos ter aqui 3 menos 1 ao quadrado, mais y de C menos o y de B. Nós vamos ter 1 menos 1 ao quadrado. Bom, isto será igual a 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que por sua vez é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 0 ao quadrado, 0. 4 mais 0 vai me dar exatamente a raiz de 4, que é 2. Como dito lá no início, nós temos dois lados congruentes, de mesma medida, e um lado diferente. Logo, teremos que este triângulo será isósceles. Ok? Bom, para praticarmos um pouco mais, vamos fazer um exemplo 2, um pouco mais elaborado do que o exemplo 1. Bom, o exemplo 2 diz o seguinte: o ponto M pertence ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Este está situado no primeiro quadrante, como ilustra aqui a figura, tá? E diz que a sua distância até a origem é raiz de 6. Bom, dessa forma, determine a ordenada, ou seja, o valor do ponto y da coordenada do ponto M. Certo? Bom, vamos lá. Bom, o nosso exemplo diz o seguinte: vamos determinar quem seria a ordenada do ponto M, tá? Só que observe que M pertence à função f de x igual a x ao quadrado. Então, se você tomar um ponto x qualquer daqui, a ordenada dele é exatamente a imagem dele através dessa função, ou seja, x ao quadrado, certo? Com isso, você descobre que a coordenada desse ponto nada mais é do que x e x ao quadrado, tá? A informação nos diz que a distância da origem até esse ponto M vale raiz de 6. Só que nós já sabemos calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Então, você calcular a distância entre a origem, 0, 0, e o ponto M, que tem coordenadas x e x ao quadrado. Bom, e essa distância eu sei pela questão que vale raiz de 6. Bom, então vamos calcular essa distância. A distância de O até M nada mais é do que variação em x ao quadrado mais variação em y ao quadrado dos dados pontos. Bom, x de M, x, menos x de O, que é 0. Então, eu vou ter x menos 0 ao quadrado, mais y de M, que é x ao quadrado, menos y de O, que é 0. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 0 ao quadrado. Só que eu sei que essa distância vale exatamente raiz de 6. Tá? Como eu tenho uma igualdade entre dois radicais, bom, eu posso eliminar
os dois radicais. E aí eu vou ficar com o seguinte, x menos 0, que dá x ao quadrado, tá? Mais x ao quadrado menos 0, tá? Que dá x ao quadrado, que por sua vez está ao quadrado. Então vai dar x à quarta. E isso tem que ser igual a 6. Bom, isso está parecendo uma equação característica biquadrada. Bom, vamos organizar então. Organizando ela, eu teria o seguinte. X à quarta mais x ao quadrado menos 6 igual a 0. Bom, para resolver uma equação biquadrada, você observa que dentro dela é fácil transportá-la para uma equação de segundo grau. Basta apenas você fazer um artifício. Chame x² de k, certo? Ao chamar x² de k, você terá que a sua equação original se reduzirá ao seguinte modelo. K ao quadrado mais k menos 6 igual a 0, ok? Bom, aí você tem agora uma equação de segundo grau que você pode resolver do jeito que você achar mais interessante para você. Por Bhaskara, por fatoração, por soma e produto. Bom, o que você achar que lhe cabe na situação. Nesse exemplo simples, nós vamos usar soma e produto. O que é que a soma e produto nos diz? Nos diz que a soma de duas raízes quaisquer nada mais é do que a razão entre o coeficiente da variável x, no caso aqui o k, né, mais dividido, tá, pelo coeficiente da variável k ao quadrado. Ou seja, eu vou ter aqui menos b sobre a. Só que o b, tá, é exatamente o coeficiente da variável k. E o a é o coeficiente da variável k ao quadrado. Então aqui eu vou ter menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. Ok? E o produto dessas duas raízes nada mais é do que a razão entre o termo constante e o coeficiente da variável k ao quadrado. Bom, mas o coeficiente constante é menos 6 e o coeficiente da variável k ao quadrado é 1. E isso vai me dar menos 6. Bom, agora eu preciso do seguinte. Eu preciso de dois valores que multiplicados deem menos 6, tá? E dois valores que somados deem 1. Bom, então esses valores só podem ser menos 3 e 2, certo? Ou seja, quando eu multiplico menos 3 vezes 2, dá menos 6. E quando eu somo menos 3 mais 2, dá menos 1. Então o número menos 3 e 2 satisfaz essa equação. Bom, mas note que lá no início nós utilizamos esse artifício para resolver a nossa equação biquadrada, né? Tomamos que k nada mais era do que x², tá? Então nós temos que voltar a equação para a variável x, certo? Dessa forma eu posso fazer o seguinte, ó. Ou x² é menos 3, ou o x² é 2. Bom, como x é um número real, tá? Nenhum número real ao quadrado é negativo. Logo, essa parte aqui não existe, tá? E aí eu posso descobrir que x aqui nada mais é do que mais ou menos a raiz de 2, ok? Só que, como na questão ele diz que M é um ponto do primeiro quadrante, se ele é um ponto do primeiro quadrante, ele não pode ser negativo. Conclusão, logo, o seu x tem que ser exatamente a raiz de 2. Mas eu não estou interessado em descobrir a abscissa, né? Na questão ele pede o valor da ordenada, mas a ordenada é o valor de x ao quadrado. Mas x ao quadrado nós já tínhamos encontrado anteriormente, que é exatamente 2. Tá? Mas se você estiver confuso, você pode colocar aqui o seu x
e elevar ao quadrado, que você também vai achar o mesmo valor. Logo, você descobriu que a ordenada é 2. Com isso, o ponto M nada mais é do que raiz de 2 para x e 2 para y. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre distância entre dois pontos. Bom, estas e outras aulas estarão lá no site do Colégio Interativo. Até mais!